O presidente do painel com o tema Execução e Desjudicialização, Dr. Adriano Cota de Barros, é advogado e presidente da OAB Sete Lagoas. Com a palavra, o presidente do painel, Dr. Adriano Cota de Barros, para a apresentação dos palestrantes e condução dos trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria aqui de externar a minha alegria, a minha felicidade de estar nessa tarde de terça-feira com todos vocês, ladeado, ainda que virtualmente, por grandes juristas do direito brasileiro. Me sinto muito honrado. E, desde já, parabenizar a Comissão de Processo Civil por esse esplêndido evento e faço aqui na pessoa do meu querido amigo, Dr. Bernardo Câmara. Um evento aí com quase 12 mil inscritos, né, e diante da qualidade e competência de todos os palestrantes que passaram e que passarão, só demonstra aí o comprometido trabalho sério e competente realizado por esse timaço da Comissão de Processo Civil. Gostaria também de agradecer a presença dos palestrantes deste painel temático, Dr. Juliano Cordeiro, Dr. Felipe Boing Rocha, Dr. Márcio Faria, por ter tirado um pouquinho, né, do atarefado tempo de cada um de vocês, para que pudessem nos passar um pouquinho do conhecimento. E, sem mais delongas, como dito pela Camila, o painel temático hoje sobre execução e desjudicialização. Vamos passar a palavra primeiro para as damas. Doutora Juliana Cordeiro vai palestrar sobre a crise da execução. Desjudicializar é a solução. Doutora Juliana Cordeiro é professora da UFMG, mestre, doutora e advogada. Doutora Juliana Cordeiro, uma honra mais uma vez poder ouvi-la. Estamos todos ansiosos. Está com a palavra. Boa palestra. Primeiramente, meu boa tarde a todos. Gostaria de dizer da minha alegria e da minha imensa honra de estar participando desse congresso, que ao longo desses dias, né, na verdade, desse dia e meio, tem demonstrado o cuidado e o carinho com o qual a Comissão de Direito Processual Civil organizou esse evento, desde o tema central, a escolha dos temas dos painéis e a escolha dos palestrantes. Então, eu queria aqui fazer os meus registros de agradecimento sincero, de eterna gratidão aí para o nosso querido presidente Bernardo Câmara, a minha querida amiga Fernanda, vice-presidente dessa comissão, ao nosso secretário-geral eficientíssimo, Guilherme Lage, que acabou de falar no painel que antecedeu, a quem eu ouvi com muita atenção também, ao meu querido colega de UFMG, o professor Dierle Nunes, que é o coordenador científico, que auxiliou na coordenação científica desse evento. Então, para mim, é uma imensa honra estar aqui participando desse evento ao lado de profissionais que eu admiro tanto. Então, fica aí o meu registro de agradecimento, os meus cumprimentos à organização, extensivo a todos os demais membros da comissão, que nós sabemos que um evento como esse não se faz senão a partir da união de pessoas, da união de esforços. Então, muito obrigado pela generosidade de cada um de vocês. Bem, o painel temático que nos cabe aqui é execução. E desde que a comissão me convidou para palestrar nesse evento, eu tive a honra de ser convidada para palestrar nesse evento, no painel de execução, num congresso em que a diretriz principal ela é exatamente um balanço dos 4 anos de vigência do CPC de 2015, quais foram os avanços, quais são os desafios, quais são as perspectivas, eu fiquei pensando o que falar e qual o tema escolher. E, à medida que eu fui meditando, eu fui percebendo que todos nós temos a ciência de que um dos gargalos da crise do sistema de justiça é exatamente a execução. O professor Kazuo Watanabe, ele costuma dizer que a execução ela é o calcanhar de Aquiles do processo,
porque quando a gente vai trabalhar a duração razoável do processo, que é uma norma fundamental prevista no artigo 4º, que contempla a atividade satisfativa, que no nosso modelo é feita por duas vias principais, o cumprimento de sentença para os títulos judiciais e o processo autônomo de execução para os títulos extrajudiciais, tendo uma especialização ainda para o título da fazenda, o título fazendário, né, para a cobrança da dívida ativa, que é a Lei de Execução Fiscal 6.830, da década de 80. Então, quando a gente pensa toda essa modelagem e toda a crise do sistema de justiça, o CNJ frequentemente, sistematicamente, tem trazido a execução como sendo um dos pontos crônicos para se trabalhar essa garantia da duração razoável do processo e a construção de um modelo de processo que seja efetivo, que seja eficiente. E quando a gente pensa o Código de Processo Civil de 2015, nesse cenário, o que ele contribuiu para equacionamento ou mitigação desses pontos que criam esse gargalo no sistema de justiça, tanto para o executivo civil como o executivo fiscal. Eu digo que o Código de Processo Civil de 2015 muito pouco fez para a resolução desse problema. Por quê? Porque o Código ele foi bastante tímido, embora ele tenha sido bastante generoso na solução de alguns problemas, como as demandas repetitivas, como aí a questão da estabilidade da jurisprudência com precedentes vinculativos. Bem ou mal, o Código trouxe ferramentas para que a gente pensasse e construísse um novo modelo de processo. Mas quando a gente vai para a execução, nós vimos que a reformulação foi bastante tímida, até porque o processo de execução já tinha passado por uma grande mudança, uma grande reforma em 2006, já no regime do CPC de 73, e o que o Código de 2015 faz é consolidar essas reformas que já tinham se iniciado em 2005 e trazendo algumas medidas executivas aí atípicas, que eram atípicas, que se tornaram típicas, como o protesto de sentença, a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes, agora pelo descumprimento de um comando e um débito fixado em uma decisão judicial. Então, a gente observa que houve uma certa timidez. E quando a gente vai fazer uma enquete, se a gente for perguntar para as pessoas que militam no dia a dia forense, né, que precisam do processo de execução para a satisfação dos seus direitos, nós vamos perguntar o que mudou nesses 4 anos. Eu acho que a sensação e a resposta da grande maioria vai ser, sem sombra de dúvida, muito pouco mudou, eu senti pouca modificação, pouca mudança, seja do ponto de vista qualitativo, seja do ponto de vista do tempo para a obtenção da satisfação respectiva. Então, quando a gente vem aí, né, nesse cenário, eu fiquei pensando, se o Código de Processo Civil foi tão tímido, se mesmo depois desses 4 anos de vigência, a gente tem percebido no CNJ em números que esse gargalo vem aumentando em vez de ir reduzindo, mesmo com a entrada de novas técnicas, como é a hipótese da prescrição intercorrente para equacionar aquele problema das execuções cíveis, em que nós não encontrávamos bens, então aquelas execuções você não encontrava bens, o que fazer com elas? Então elas ficavam ali na Secretaria do Juízo sem um destino. E o Código trouxe a ferramenta que foi introduzida para resolver o problema no Executivo Fiscal, que é a introdução da chamada prescrição intercorrente no artigo 921 do Código de Processo Civil. Então, agora não se encontram bens do devedor, nós suspendemos o processo por 1 ano, o STJ já entendeu que automaticamente se retoma o fluxo desse prazo após o decurso do prazo de suspensão de 1 ano, e nós vamos aguardar o prazo de prescrição para extinguir aquela execução. Quando a gente vê essa solução da prescrição intercorrente, ela não é uma solução para a gente tornar o processo de execução ou a execução mais eficiente dentro da perspectiva de satisfação do titular do direito,
mas é uma ferramenta para nós resolvermos o problema do quantitativo de processos que estavam congestionando, criando um congestionamento do sistema judicial. Então, quando a gente vai caminhando dentro desse cenário, o que fazer para melhorar a eficiência do processo executivo? Qual é o futuro para a execução? E aí o que nós temos visto é que, mundialmente, e o professor Humberto fez uma palestra maravilhosa de introdução a respeito do tema da desjudicialização na abertura deste evento, nós percebemos que há um fenômeno global de desjudicialização. E isso reflete que há uma crença, me parece, da sociedade, ou uma descrença da sociedade na estruturação do sistema de justiça tal qual ele se encontra hoje. Então, a gente vê que o Código de Processo Civil vem pensando mecanismos de desjudicialização, vem pensando mecanismos em que cada vez mais... E o que é desjudicializar? Desjudicializar significa nós afastarmos o Estado juiz do centro da resolução de conflitos para nós transferirmos essa resolução para outros agentes. Esses agentes podem ser as próprias partes, quando você trabalha com a negociação, inclusive os negócios processuais são uma ferramenta aí para você buscar otimizar e emancipar a resolução de conflitos. Nós temos aí um cenário cada vez mais aí refletido de uma preparação para essa reorganização da estrutura estatal, e a gente vê isso com vários fenômenos que a gente foi vendo ao longo aí desde 2004 de desjudicialização, que eu digo que é um fenômeno global, ele não é um fenômeno próprio só aqui e que está em discussão no direito brasileiro, ele é um fenômeno global. E aqui no Brasil a gente pode citar como exemplos paulatinos dessa desjudicialização a extrajudicialização da retificação do registro de imóveis, da Lei 10.331 de 2004. Nós temos aí o inventário e o divórcio extrajudicial, que foi introduzido pela Lei 11.441 de 2007. Nós temos aí a retificação de registro civil pela Lei 13.484 de 2017, e nós temos aí no CPC de 2015 a uso capião extrajudicial. Então, todos esses são fenômenos em que nós estamos retirando o Estado juiz como o agente principal da resolução do conflito e estamos buscando outras ferramentas para tentar uma resolução de conflito que seja verdadeiramente mais eficiente. E aí vem a pergunta: será que esse fenômeno que nós estamos experimentando para a resolução de vários conflitos pode ser utilizada para a execução? É uma ferramenta adequada para a tentativa de tornar o processo executivo, essa fase de satisfação, mais eficiente e capaz de atender aos anseios dos destinatários desse serviço? E aqui a gente precisa dizer que a desjudicialização ela vai ser uma meta do judiciário, inclusive, porque se os senhores forem consultar a Agenda 2030 da ONU, vocês vão perceber que, dentre as metas, você tem aí a meta 16, que é a busca da pacificação, da paz, da justiça e da eficiência das instituições. E aí o nosso sistema de justiça, o próprio CNJ, o ministro Fux, agora que assumiu a presidência do STJ, diz que isso é uma prioridade para o judiciário, a adesão à Agenda 2030. O judiciário trouxe a meta 9. E o que é essa meta 9? Essa meta número 9, ela visa aderir o Poder Judiciário a essa agenda global, Agenda 2030, num cenário aí de proliferação de desjudicialização e de prevenção de litígio. Então, essa meta ela envolve duas ações: prevenir litígios, e aí nós vamos trabalhar com aqueles outros meios e estímulos a esses outros meios alternativos de resolução de conflitos, e a desjudicialização.
E essa meta está bastante acelerada. Se a gente for observar, em 2019, aqui no direito no Brasil, foram apresentados 2 projetos de lei. O projeto de lei 6204 de 2019, que trata da execução civil, judicial e extrajudicial, então é uma proposta de desjudicialização da execução civil, judicial e extrajudicial para as obrigações de pagar quantia certa e que vai se fazer segundo que modelo? O modelo em que eu delego a atividade executiva, ela sai do juiz e vai para os agentes de execução, que são os tabeliães de protestos. E aí a atuação do juiz nesse modelo, ela se torna excepcional, residual e condicionada à provocação do próprio agente de execução, no caso de haver dúvidas, numa espécie de suscitação de dúvidas, do devedor, no caso de querer se opor ao procedimento por meio dos embargos. Então, essa desjudicialização proposta no projeto é uma desjudicialização parcial, é apenas para a fase e a prática dos atos materiais executivos, penhora, a expropriação, a avaliação. Então, esses atos se farão pelos agentes, mas as questões mais complexas, a defesa do executado vai se dar perante o Poder Judiciário por uma resolução judicial. Por isso que se diz que é uma proposta de desjudicialização parcial. Então, nesse projeto, a participação do advogado ela vai se fazer importante, vai se fazer relevante. E aí, o que nós temos nesse desenho que está proposto? Vamos terminar com a execução perante o Poder Judiciário, vamos transferir essa atividade executiva e essa função para os agentes de execução, que são os tabeliães de protestos. Eu não vou entrar aqui na questão, porque nós temos 2 palestrantes que vão fazer a análise crítica desse projeto. Estou ansiosa para ouvi-los, porque eu tenho alguns apontamentos aí críticos em relação a essa desjudicialização. Eu não sou contra a desjudicialização. Eu acho importante, como o professor Humberto bem trouxe, nós pensarmos o como desjudicializar, para que a desjudicialização alcance efetivamente o efeito que se deseja, que é tornar a execução mais eficiente. E aqui, mais especializada. A lógica da desjudicialização e dessa transferência é tornar e transferir para agentes que vão se tornar mais especializados e com uma capacidade maior dessa busca de bens, dessa busca de endereço dos devedores, que é um dos pontos que frustra a grande maioria das execuções em curso no Brasil. Se a gente for observar a estatística, é assustador nós percebermos que apenas menos de 1/3 das execuções alcançam o ato final, que é o pagamento ao credor. Então, isso é algo bastante sério que nós temos que começar a pensar no nosso sistema. Está revelando que uma série de pessoas que têm o seu direito reconhecido não estão tendo, dentro da estrutura e do modelo que nós estamos pensando, a recuperação e a reparação das lesões a seus direitos. E aí, quando você tem isso numa proporção tão grande, nós começamos a questionar a eficiência do nosso próprio sistema de direito como capaz de tutelar eficientemente os direitos e garantias fundamentais. Não podemos falar em tutela de garantias e direitos fundamentais sem repensar o modelo da execução e sem pensar em um modelo de execução que seja eficiente. E eficiência aqui não é números no processo apenas, não é só reduzir quantitativos de autos represados no Poder Judiciário, não é só aumentar o número de processos baixados, não, é você entregar efetivamente a quem tem direito exatamente aquilo a que tem direito. E para isso é preciso que a gente rompa com o mito. Qual é o mito? É o mito do monopólio da atividade jurisdicional, o mito da reserva da jurisdição, que isso vem sendo flexibilizado ao longo do tempo com essa nova modelagem de resolução de conflitos, dos equivalentes jurisdicionais. E aí o professor Mauro Capelletti, desde o projeto de Florença, na década de 70, já dizia:
né? O acesso à justiça não é acesso ao judiciário, é acesso a meios capazes de eficientemente resolver um conflito. Nós vamos criar equivalentes jurisdicionais. E a desjudicialização, ela é um desses equivalentes jurisdicionais que a gente pode começar a pensar. Então, aqui, eu não sou contra a desjudicialização, acho que a gente tem que remodelar o processo, temos que reestruturar o Estado, porque nós estamos vendo que, do jeito que está caótico. A gente não consegue mais a tutela eficiente dos direitos. Para além desse projeto, existe um outro, esse sim me preocupa muito mais que o 6204, que é o projeto de lei 4257 de 2019, que propõe essa mesma desjudicialização para o executivo fiscal. Então, ele propõe uma reforma da lei de execução fiscal, que é de 1980, e de que forma vai se fazer essa desjudicialização? Nós vimos que na execução civil, eu retiro a função executiva do juiz e vou passar para o agente de execução, que vai ser um oficial, um tabelião de protestos. Já na lei, no projeto de lei para o executivo fiscal, nós vamos retirar essa mesma função do juiz e vamos transferi-la para quem? Para a própria administração fazendária. Então, nós vamos ter um modelo em que a administração fazendária cria o seu título, mas o Estado, enquanto Estado, ele cria o tributo, ele cria o seu título e ele mesmo executa. Então, isso é algo que a gente tem que começar a pensar, porque o Estado ele tem que ter limites. E eu acho que a partir do momento que a gente começa a tolerar esse tipo de situação, é sinal que nós estamos aí próximo a abusos de poder. Então, esse projeto é um projeto que me preocupa muito. Primeiro, ele está sendo uma tentativa de aprovar isso apenas para, basicamente, 3 tributos principais, além das contribuições dele derivada, IPTU, ITR e IPVA. Então, que é o maior volume de executivos fiscais na Justiça. Então, lá está se dizendo que o fisco faz a certidão, o fisco te notifica para pagar, você não paga, ele já penhora o próprio bem, já faz o registro da penhora do próprio imóvel, que está linkado o débito do IPTU ou a área rural para o débito de ITR e o veículo para o débito relativo ao IPVA. Então, depois disso, você vai poder apresentar seus embargos à execução, mas com toda a constrição já tomada, e eu vejo isso um cenário em que a gente precisa efetivamente refletir. A desjudicialização é a solução para a execução? Sinceramente, eu não tenho resposta para essa pergunta. Eu acho que a desjudicialização é uma das ferramentas que pode ser pensada, desde que bem trabalhada e desde que, em nome da eficiência, porque ser eficiente na administração é fazer mais com menos, desde que aqui nós não estejamos nos propondo a fazer mais, uma execução mais célere, uma execução mais eficiente, com menos garantias e menos direitos. Chega da gente começar em prol dessa eficiência, em prol de uma celeridade, começarmos a abrir mão de garantias fundamentais que foram conquistadas com muita dificuldade pelos nossos antepassados, inclusive. O processo não pode servir para essa finalidade. Então, o convite que eu faço, é um convite a todos vocês, uma bandeira que virá nos próximos anos, que nós participemos. Numa democracia e no Estado de Direito, é importante nós participarmos, debatermos, discutirmos essas propostas, essas ideias, que aqui neste cenário são ideias disruptivas. Então, a disrupção ela é importante, mas ela tem que ser bem pensada. Então, eu fico aqui, agradeço mais uma vez
a OAB a essa oportunidade. Acho que eventos como esse são eventos que são um convite para que todos aqueles que estão assistindo, todos aqueles que estão participando, possam dar a sua contribuição para que a gente tenha um processo mais eficiente, mas sem redução de garantias e direitos fundamentais. Isso é o verdadeiro processo democrático. Então, mais uma vez agradecendo ao nosso presidente, a Fernanda, ao Dierle, né, aos meus colegas de painel, eu encerro aqui a minha fala e estou ansiosíssima para ouvi-los, ouvir as análises críticas sobre o PL 6204. Muito obrigada.